18 proteína, RNA, DNA e ácido nucleico. Esse é o segundo produto. No final, quem não souber, eu vou falar o nome desse produto, que ele anda junto. Entenderam? 22, 28 minerais, 22 nutrientes, proteína, RNA, DNA e ácido nucleico. Ó, então vai a primeira pergunta aí para você desenrolar esse produto que é maravilhoso, né? Inclusive, você pode até falar o nome, tá? Tranquilo. Ó, por que que a saúde das articulações é tão essencial para a nossa qualidade de vida, bem-estar geral, né? Especialmente à medida que a gente vai envelhecendo, né? A gente vai mantendo um estilo de vida não tão ativo, diz para nós. Sem mobilidade não tem como a gente ser feliz. Essa é a realidade. E o que está acontecendo hoje, quando se fala de articulação, existe uma pandemia de doença crônica não transmissível nas articulações, que é uma deficiência, começando com a deficiência de água, porque sabemos que essa cartilagem, ela consome 98% da água do nosso corpo. Então, se não tem água, como é que vai ter uma lubrificação correta? Terceiro, a partir dos 35 anos de idade, a gente começa a perder alguns nutrientes são essencial para a manutenção dos nossos ossos também nas nossas articulações. Sabemos então que até os 35 nós produzimos ácido hialurônico corretamente, depois nós perdemos essa produção e vai caindo degradadamente no decorrer dos anos. Né? Por que não? Nós temos um produto em mão que eu creio que eu acho que as pessoas não compreendem direito o que que a gente tem em mão, que esse produto ele contém uma substância que é capaz de sugar novamente e refazer, reconstruir peptídeo de colágeno e também de colágeno tipo 2, tipo um e tipo 3 dentro do nosso corpo. E nós estamos falando exatamente de uma proteína, que essa proteína ela está na casca do ovo, não sei se você já observou que o ovo ele tem, quando o pintinho está hábito para nascer, ele já consumiu o quê? Ele já consumiu o colágeno, ele já consumiu o glucosinoide, que é o que tem na casca do ovo, o magnésio, o cálcio e o dolamin que tem dentro também na casca do ovo. Ele só quebra, esse ovo só quebra, ele só nasce quando o pintinho consome todos esses minerais para poder nascer e andar. Porque se ele não consumir, ele não nasce, ele vai morrer lá dentro. E é impressionante que ele consegue consumir sem mastigar. Ele consegue. E você falou do NEM, né? Não é? O NEM. Isso, é o neném que tem na casca do ovo. Fala mais um pouquinho aí. Tem uma combinação aí, não tem? De dois produtos aí, né? Tem No Move, que é o NEM, o outro é Biocurc, não sei como fala isso. Não sei se é cúrcuma, o que que é. cúrcuma. Então, são os ingredientes naturais, né? Que atuam aí diretamente no corpo, certo? E Certo. o que que ele vem promover para a saúde articular? Assim, qual que é a ciência por trás dessa eficácia toda? Né? O que que ele promove aí na nossa articulação? Primeira coisa, nós temos que entender que esse produto ele tem uma substância que o nome dessa substância é glicosaminoglicano. Glicosaminoglicano, que é um tipo de ácido que ele precisa de uma articulação livre de inflamação para que ele possa produzir ali ácido hialurônico, que sem essa substância, sem a cúrcuma para tirar a inflamação, ele não age 100%. Outra coisa, entende uma coisa, esse produto não é o Fridon. Ele nem tem nada a ver com Fridon. Ele não tem condointrina, mas ele pode estimular a produção de condointrina dentro do nosso corpo? Sim, ele estimula. Mas o mais importante é que essa glucosinoglicano, ela tem um peso molecular de glucosamina. E essa glucosamina, ela está atrás responsável para quê? Para refazer, reconstruir algumas cartilagens no tecido mole do nosso corpo. E o mais interessante é que as pessoas têm em mente que a glucosamina e a condointrina e o ácido hialurônico, eles só agem nas nossas articulações. Gente,
Olha só uma coisa importante. Quem fecha as junções do nosso intestino? Colágeno, glucosamina, age perfeitamente na nossa velocidade intestinal, fechando ela para absorção melhor de outra suplementação e de outras nutrições que a gente toma. E quando eu uno o curcuminoide, que é um anti-inflamatório, que ele, gente, ele tem 22 oligoelementos. Você sabe que oligoelementos são partículas de minerais que são capazes de fazer o quê? De entrar na nossa célula através do nosso ácido nucleídeo, fazendo com que o nosso DNA não fique curto, sempre fica um pouco grande, que é o que a gente precisa para viver muito. Ele não tem que encurtar, ele tem que sempre estar largo. E esse produto, os dois juntos, ele age exatamente aí dentro. Mas eu posso colocar outro produto aqui que é essencial, que as pessoas não dão muito valor. Eu não sei por quê, mas assim, esse outro produto não tem nele. Mas eu posso colocar aqui uma coisa que ele tem 23 patologia que é tratada com esses três suplementos. Com esses três Fecha a suplementos. porta aí, Lírica, do gato. Com esses três suplementos. Eu tô falando, sabe de quem? Tô falando de duas coisas. Tô falando da geleia real, que as pessoas parecem que não entendem o que que realmente é uma geleia real, e tô falando do pólen, tá? Gente, você não tem noção do poder dentro de uma artrite reumatoide, o move junto com o pólen. Por quê? Porque o pólen, ele age aonde? Ele tem 28 minerais com 18 proteína que ele age dentro do nosso tecido. E quando eu falo glicosaminoide, eu estou falando de uma substância que vai estimular o nosso corpo a produzir peptídeo de colágeno. Ele vai auxiliar na reconstrução de tecido do nosso corpo. Por exemplo, teve uma fratura, perfeito. Mas eu tenho dores no joelho, quadril e ombro. Como é que eu vou melhorar essas articulações? Eu vou dar essa suplementação 3 vezes ao dia para esse paciente. Detalhe, tem que tomar água. Tem que tomar água. Porque se E não tomar você, água, como é que... e você falando um pouquinho, desculpa te interromper, mas aí veio aqui para mim. Toda vez que a gente recomenda, costuma recomendar o aloe vera junto. É interessante o aloe vera com move, nessa questão da articulação, ou não há necessidade? O que que você diz? É bom. Pode casar sim com ele. Eu sempre prescrevo com aloe vera junto. Sempre com aloe vera. Sabe por quê? Se a água absorve bem esse produto, e se eu tiver um produto que ele é um carreador de nutrientes para a minha célula, não seria melhor? Sim. Por exemplo, a água, ele leva em torno de 5 horas para chegar onde ele tem que chegar. Se eu tenho um produto que antecipa isso aí para 1 hora, não seria melhor eu tomar com esse produto? Sim. É melhor eu tomar com aloe vera gel. Por quê? O que que o aloe vera gel tem que assimila melhor? Ele, como ele é um produto adaptagênico, ele é um produto que ele vai tirando as toxinas, tirando o chumbo, tirando o mercúrio, tirando alumínio, tirando metais tóxicos da frente, para a nutrição entrar, perfeito você casar ele com aloe vera. Aí, quando é um caso de artrite, um caso de articulação, eu não entraria com 75 ml, eu entraria com 100 ml, com 2 comprimidos de manhã, 2 meio-dia e 2 à noite. Qual o período? Eu poderia para 30 dias com essa dosagem? Sim, 30 dias. Depois dos 30 dias, eu entraria com 75, eu diminuí a dose do aloe vera gel, porque eu já limpei o corpo desse paciente, eu já melhorei a absorção na célula desse paciente, e agora eu diminui para 75, aí eu diminui também o comprimido, em vez de 6, agora é 3 ao dia, aí por 6 meses, até restaurar, tirar as dores desse paciente. E aí, E você faz falou isso. do geleia real, né, e do pólen. Então, Isso. assim, você sempre prescreve para qualquer tipo de patologia, ou tem aquela específica que seria interessante estar tomando move, geleia real e pólen?
quando se fala de, eu vou citar aqui as patologias. Quando se fala de fluido ovariano, alergia, anemia, ansiedade, artrite, asma, cansaço mental, falta de energia, diabetes, mal de Parkinson, menstruação irregular, pressão arterial alta, problema renal, próstata, pessoas que não têm apetite e também síndrome menstrual e o estresse. Casa perfeito nessas patologias. Perfeito. Todos, até o Move, ela é real, o Move também? Novo, gelé real, olha, deixa eu te falar, o gelé real, ele faz o que dentro do nosso DNA? Gente, é um comprimido que ele tem moléculas de DNA que rejuvenesce a nossa célula. Ele faz com que o DNA recebe informação e envia para o RNA. E nós temos que ter essa informação. Onde é que entra a epigenética? O que a comida que eu como, ela tem que fornecer energia para onde? Para a minha célula. Para que esse DNA ele tem que ter um movimento. Quando eu como algo que não é compatível, essa conexão ela pode perder. E eu posso ter um DNA estreito, a fita de DNA estreito. Quando eu uso a geleia real, o pólen, eu consigo dar mais energia e permanecer essa energia tacta sem ter corte nela dentro do meu DNA. Por isso que onde a geleia real trabalha? Dentro do nosso DNA, fazendo com que, dando longevidade de vida, viu? E tirando o quê? As inflamações do nosso corpo. E melhorando aqui, ó, quem tomou vacina do Covid precisa tomar 3, 3, 3, tanto de Movo, geleia real 3, 3, 3 e Movo 3 vezes ao dia. Você tem que melhorar essa coagulação sanguínea. Você tem que melhorar essa viscosidade sanguínea. E você só vai melhorar se você tomar o Movo, geleia real e aloe vera gel. Porque o que tem de pressão alta, por essa viscosidade sanguínea, que é uma agregação de hemácia de plaquetas, é demais. Está nesse C2 que está acontecendo. E a gente tem um produto em mão que vai melhorar esse tipo de pessoa. Tá? Por isso, quando eu faço uma análise nutricional in vitro, que eu observo uma viscosidade sanguínea, que é uma agregação de plaqueta de hemácia, opa, o que que eu tenho que passar para esse paciente? Eu vou livrar ele de uma pressão arterial alta, de um infarto, ou até mesmo de um AVC. O que que prescreve? É exatamente esse produto. Que lindo, ó. A gente falando de um produto, vem outros aí agregando, né? É igual no nosso corpo, né? Ele não é um só, né, Julimar? Igual você falou, vai tudo. Então, a articulação ruim tem outras patologias aí que acaba, né? E pensando nisso, na recuperação de atleta. Então, o atleta, ele tem aí o desgaste, né, articular, muitas das vezes. Eu consigo resgatar, né, com o Move. Conselho. A gente consegue tranquilo. Gente, é uma coisa. Um atleta profissional, eu tenho dois atletas aqui do Atlético Goianiense de Goiânia. E tem um aqui de Brasília, que é do Capital. Um atleta que quer ter longevidade na carreira, que não quer ter, sempre estar frequentando o centro médico, a primeira coisa que ele tem que fazer, tirar alimento inflamatório que vai levar ele a ter um problema nas articulações. Campo Grande Se com não máximo tirar, 2 graus. Rio Branco, 20. se não tirar esse alimento inflamatório, ele vai ter uma carreira muito ruim. Mas quando ele tira, o que que eu vou fazer com esse atleta agora? Eu vou dar o quê? Um suporte para recuperar as articulações desse rapaz. E como eu faço isso? Você sabe que a glucosaminoide, ele é um produto que ele age tanto no tecido mole como no tecido duro. Ele age nos ossos e ele age nas nossas articulações. Fazendo o quê? Reconstruindo. Ah, se deu um probleminha aqui, tirou um pouquinho de cartilagem daqui, ele vai vir e vai fazer novamente. É como se fosse um PRP. PRP, para quem sabe, é tira o sangue, separa o plasma e aplica para ele refazer cartilagem. O Move, ele age exatamente nisso, como se fosse um PRP.
né? Então, esse glucosamicano, ele age como um anti-inflamatório e um reconstruir, porque ele tem esse glucano, ele é anti-inflamatório, ele é analgésico, ele é construtor. Ele vai construir, refazer de novo, viu? Então, para atleta é perfeito, perfeito. E aí eu aumento a dose, porque o impacto no atleta é maior. O que que eu faço? Eu não tiro os seis, continuo com seis. Seis todo o tempo. Ah, vai jogar, vai fazer o treino hoje? Seis todo o tempo. Dois de manhã, dois meio-dia e dois à noite. Dois de manhã, dois meio-dia e dois à noite. Porque ele é um atleta, ele precisa ter uma flexibilidade melhor. Ele precisa ter um desempenho melhor. Tá, muito bom. E qual que é a diferença aí, para o pessoal entender, de artrite para artrose? Qual que é a diferença dessas duas patologias? Veja só, o que hoje foi em torno de umas sete pessoas. Artrite reumatoide. E por incrível que pareça, a artrite reumatoide, ela tem um início na quebra da fibrina muscular. Fibrina muscular, o nosso corpo ele é composto de fibrina, músculo, fibrina que dá sustentabilidade a esse músculo. E ela quebra. E o que que leva essa fibrina a quebrar? Gente, a boca de um paciente, ele diz tudo pra gente. Tudo. Canal, a restauração de dente, pino. Então, o que que tem pessoa que já nasce com isso, outras já adquire no decorrer da vida uma artrite. E quando você tem esses metal na boca, que ele manda nanopartícula pro corpo, ele não vai pro sangue, ele vai pro músculo, e lá ele quebra, causando dores e inflamando as articulações. Alguns especialistas dizem que a artrite está por detrás um parasita. Outros dizem que está por detrás o consumo de lácteo. Outros dizem que por detrás da artrite está uma parte emocional que grita, o corpo grita. E outros falam que diz que a artrite, devido à parte de reumatismo, ela vem devido ao ambiente que você está convivendo. Então, assim, é multifatorial, tanto as duas. A medicina não chegou a um denominador comum, ó, é isso que causa uma da outra. Mas uma coisa é certa, as duas têm inflamação sistêmica. E a inflamação sistêmica são dores, dores, dores. Que aí o que que a medicina faz com esses pacientes? Prescreve corticoide. Prescreve corticoide, que é o prednisolona, que é a beta-30, para que esse paciente consiga viver os dias sem dores. Mas sabe o que é que eu faço no meu consultório? Eu tiro o corticoide porque eu tenho um produto que ele tem uma substância por nome de. Você já sabe o nome que eu falei na coisa passada, que tem o mesmo peso molecular de uma presidnisolona. Ele vai tirar a dor, que é o aloe vera gel. E quando ele tira a dor, gente, a cúrcuma, quando ela tem um encontro com o nosso corpo, por incrível que pareça, ela tira a dor também, que ela é anti-inflamatória, ela é analgésica. Então, o paciente com artrite reumatoide, usando esse produto, ele vai ter o quê? Ele vai ter um benefício, vamos colocar 10 dias. Ele já vai ter um benefício diminuindo as dores para que esse reumatismo, essa artrite possa desaparecer do corpo dele. Mas é um conjunto, um conjunto. Vai ter que mudar a alimentação, vai ter que mudar a sua rotina e vai ter que tomar a suplementação correta, porque senão não vai se surtir efeito. Porque as pessoas dizem, ah, mas o produto é da Forever. É o melhor produto do mundo. Você acha que só o produto vai fazer o efeito? Se ele não fazer a parte dele? Não vai. Não vai. É necessário mudar o hábito, é necessário tirar a comida que levou ele a ter esse problema. Igual o pai da medicina fala. Se vai curar alguém, pergunta se ele está disposto a parar de comer aquele que levou ele a ter essa doença. Tá? Não é, o Nutrição produto não tá, é tudo. né? É aquela Sócrates fala, né? Você é o que você come. Então, Exatamente. é bem isso, né? Você é o que você come. É, pensando assim no Forever Move, temos aí problemas também que a gente vê frequente, não sei se você tem muito no seu consultório, que é a fibromialgia, né?
E muito. aí fica aquela coisa, mas será que, né, o moving é bom para essa pessoa? O que que você nos diz? Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai dizer, ah, eu comecei a tomar esse produto, aumentou minhas dores. Primeira Bem, coisa. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Observe que você está tomando um produto que ele tem o quê? Cúrcuma, curcuminoide. Serve para dor? Serve. Mas o que que a glucosaminoglicano faz? Alguns pacientes aumentam as dores. Não é todos os pacientes, mas algum aumenta as dores. E quando aumenta as dores, o que que eu tenho que fazer? Mais água. Porque a fibromialgia, ela dói tudo. É como se fosse uma inflamação sistêmica no corpo inteiro, até no couro cabeludo dói. Então, o que que eu vou fazer com esse paciente? Eu vou explicar para ele, falar assim, ó, vou aumentar um pouquinho tuas dores. Ah, mas vai diminuir? Vai. E outra coisa, todo mundo que tem fibromialgia tem mercúrio no corpo. E tem que tirar esse mercúrio. E tira com o quê? Com aloe vera gel. Vai quelar esse metal, jogar ele para fora, para que ele fique livre, para que ele possa restabelecer a saúde da parte muscular desse paciente. Porque tudo que a gente vai construir, gente, se tá ruim, se você vai reconstruir, é necessário você causar um desconforto. E esse produto ele causa um pouco de desconforto, porque ele sim. vai virar a toxina, aí é que ele vai reconstruir novamente. Já Quem lembra aconteceu. do Frido aqui sabe, né, que o Frido, você começava a tomar, o negócio Começar começava a por aí. doer. E aí, assim, para fibromialgia específico, seria só o Move, o aloe vera, mas ou tem mais alguma coisa aí que você Ah, tem gosta mais. de Aí eu já colocar? entraria com arginina, que é o Age Age- Mais. Eu Tá, já entraria aí, gente, o ômega 3 ele vocês não sabem, o ômega 3 ele tem um papel importante na absorção do cálcio no corpo humano, dentro da velocidade intestinal. Os últimos artigos do ômega 3 fala que ele pega a molécula de cálcio e ele leva para dentro da célula e ele é responsável por fazer isso. O EPA e o DEA. Então, o ômega 3 ele não tem que ficar de fora, porque toda pessoa que tem uma fibromialgia, ele tem um intestino inflamado. Né? E não vai ser 30 dias que vai desinflamar esse intestino, porque sabemos que 90 dias a nossa microbiota ela renova. Então, eu tenho o quê? Eu tenho 3 meses para me fazer a renovação da microbiota desse paciente. Para me, depois de 3 meses, ele começar a ficar livre das dores dele. E quando tira fecha a velocidade intestinal, que tira essa intoxicação intestinal, as coisas começam a se encaixar. E quando isso acontece, a doença vai indo embora. Então, arginina, ômega 3, né? E o cálcio, gente, o cálcio, porque o cálcio ele tem uma substância que para mim que eu acho excelente. Ele tem zinco. Ele tem zinco. E olha só algo interessante. Se ele tem zinco, qual o receptor do metal tóxico que está no corpo do paciente? Metal. Esse metal pode ser alumínio, pode ser chumbo, pode ser mercúrio. Ele tem o mesmo receptor, os dois brigam para entrar na célula. E quando eu dou o ômega 3 junto com a aloe vera gel, eu tiro essa briga e o zinco entra mais rápido dentro da célula. E aí o que que acontece? A absorção do cálcio vai melhorar e não sei se vocês sabem que tem outra substância no cálcio que ele puxa e ele melhora a absorção do move dentro das articulações e também nos ossos. Que substância será que tem no cálcio que faz isso? será? Vocês sabem, vocês que trabalham com esse produto? Magnésio? Não, é outra substância. É, tem zinco, Vou deixar essa magnésio. curiosidade para vocês. Fala, moça. Vou deixar essa curiosidade para vocês. E olha, gente, isso é fantástico, porque veja só, as pessoas falam assim, ah, mas o cálcio para absorver nos ossos só precisa de magnésio? Não, existem outros minerais, existe outro elemento que vai ajudar na absorção do cálcio nos nossos ossos. Vitamina Existe D, falaram. outro vitamina D também não, mas tem nele. Os nossos pulmões precisam de cálcio. Se não tiver essa substância, o pulmão não vai absorver esse cálcio. Tá tendo uma pandemia de pneumonia. Não sei se está aí em vocês. Aqui em Brasília tá demais.
Se eu der cálcio ao meu paciente, eu vou melhorar esse paciente, viu? E tem essa substância no cálcio que faz isso, que absorve bem isso aí. Porque se não tivesse, não era legal. Oh, mas que substância é essa, gente? Quem tá curioso, fala aí, ó. Fala, Julimar. Fala, doutor Julimar. Cobre ou manganês? Olha lá. Manganês. 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 Gente, olha, manganês, ele é antialérgico, viu? E ele junto com o Move, que pode casar os dois? Pode. O que auxilia na peptídeo de colágeno para ser absorvido? Manganês. Ah, mas eu tô com alergia. Manganês. Ah, mas eu tenho aqui uma constipação intestinal, uma diarreia, que eu tô perdendo os eletrólitos, tô perdendo sódio, potássio, tô perdendo magnésio. Ah, é manganês, eu posso mastigar um cálcio. Eu posso repor esse eletrólito no meu corpo. Eu preciso tomar um soro? Não, um soro reidratante? Não, eu posso mastigar o cálcio. Eu posso quebrar ele, colocar na água, posso tomar. Vai ser bom para minha diarreia, vai ser perfeito, que o manganês está lá exatamente para esse problema. E a gente tem um probleminha com cálcio. Não sei se o senhor já recebeu aí algum paciente dizendo: Ah, doutor, mas você está me prescrevendo cálcio, mas só que teve um doutor que falou para mim não usar cálcio por conta dos meus rins. Tem como você dar uma explicação aí sobre a Ah, diferença? mas isso aí é direto. Primeira coisa, não estou prescrevendo cálcio para você. Eu estou te prescrevendo um blend de minerais. Primeira coisa, carbonato de cálcio acima dos 35 anos de idade, seu corpo não consegue quebrar ele em micropartícula. Fica macropartícula. Vai causar dores nas articulações, não vai passar nos rins, no glomérus renal, nem no ureter. Vai ficar lá dentro, causando o quê? Dores e cálculo renal. Estou te passando um maleato de cálcio que tem um blend de outros minerais que vai quebrar a micropartícula e vai ser absorvido muito antes de chegar nos rins. Por quê? Porque ele é absorvido 100%. Como é que você sabe disso? Maleato de cálcio, junto com o magnésio, o manganês e o zinco, eles são absorvidos no duodeno e no intestino grosso. E uma parte lá no estômago. Já o outro não, ele fica macropartícula. E aí o que que acontece? O meu tirador, o outro causador. É a diferença. Um tira, o outro causa, E né? tem uma coisa que esse cálcio faz que eu acho assim maravilhoso. A pessoa não consegue dormir, né? Você dá o cálcio com aloe vera, é tiro e queda. Eu mesmo tenho que tomar cálcio depois da live, porque se eu tomar antes, eu fico assim, ó, já querendo. Ainda mais nesse friozinho, né? E eu já, Porque vasodilatação, ele relaxa, né? A viu? musculatura, Vasodilatação. né? Dá uma Uhum. relaxada a musculatura nos vasos. Porque veja só, quando você vai no angiologista fazer um exame dos teus vasos sanguíneos, da safena, o que que acontece? Ele passa o aparelho, fala, não, tá tudo normal. Mas eu sempre falo o seguinte: por que não parar o aparelho em cima do vaso para observar se ele está fazendo isso aqui, ó? Ele pode estar, a espessura pode estar normal, mas ele está parado. A quantidade sanguínea que vem, será se ele está dando essa elasticidade para se mover, para que o sangue passa sem lesar aqui o epitélio das artérias? Esse é o problema. O que que o cálcio faz? O cálcio, ele faz isso aqui, ele ajuda fazer esse movimento, porque os nossos vasos é vivo, ele pulsa. Se você colocar aqui, você vai sentir ele pulsar, viu? E ele melhora exatamente isso aqui. E toda vez que ele faz isso aqui, você dá sono. Se você parar para pensar, e se suas artérias estiver trabalhando direitinho, você vai dar sono, viu? E A temos gente que ter tem muito as cuidado. duas. Gente, maravilhoso, né? Tem que, então é interessante, problemas de articulação, colocar o cálcio também, né, Gilmar? Sim. E de preferência eu gosto que mastigue ele, que quebra ele, coloca na água e toma, que vai ser melhor absorvido. Derrete, pode derreter de repente dentro da aloe vera, sei lá. Pode, tranquilo, viu? Legal.
Era bem quebradinho, viu? Uhum. Excelente. Bom, tem uma pergunta aqui da Olga que ela tem artrite e artrose. Quais suprimentos ela deveria tomar? A gente já falou um pouco, né? Mas se você quiser colocar dosagem para elas, acho que todo mundo ia se beneficiar. Primeira coisa que eu faria com ela, se fosse minha paciente, um cronobiograma de alimento. Querida, comida mata, tá? Primeira coisa, eu começaria logo em jejum com arginina, já colocaria arginina e já com 2 comprimidos de morro. E eu já colocava aí 3 de geleia real chupado para melhor ser absorvido, para me começar a mudar essa patologia no meu corpo. E aí eu colocaria o ômega 3 excelente. E qual é o produto que tem vitamina C no nosso? Nós não tem mais vitamina C no Brasil. A gente tem no Imublend, né? Eu colocaria o blend, eu colocaria 2 de manhã, do meio. Eu posso casar o Movo com blend tranquilo para quem tem artrite. Vai ser ótimo. Tem bom resultado. E o Move. E o Movo. E a arginina e a aloe vera gel. Sempre com isso aí, a geleia real. E o ômega 3. Não pode ficar sem ômega 3. Acho que todo mundo precisa de ômega 3, né? Todo mundo. E outra coisa, não tomar banho com água quente, tomar banho sempre com água fria para estimular o sistema imunológico. Se tá frio, começa na morna e termina na frio. Maravilha. E quais produtos estão perguntando que ajuda quem tem problemas nos nervos? Eu acho que deve ser o mesmo, não sei. É a mesma, é o mesmo. Mesma coisa, né? Mesmo. Cuidado que problema de nervo você tem que, dependendo do lado, você tem que procurar desenvolver uma inteligência emocional e perdão, viu? Nervo está relacionado emocional, viu? Porque muitas vezes você usa medicação a vida inteira e não consegue tratar. Quando você trata o emocional de algo que lá atrás você consegue se livrar das dores, começa a tratar esses nervos aí, tá? E esses suplementos têm o mesmo efeito em dores neuropáticas? Minha internet está ruim Neuropática, aqui. dor? Tem sim, Neuro... tem. Gente, dor neuropática você pode tirar ela com caos e com cúrcuma, com a curcuminoide que tem no Move, você pode tirar tranquilo. Gente, uma coisa do produto. Por que que a curcuminoide está lá dentro? Nós temos que entender que a maioria dessas pessoas que têm doença autoimune, elas são inchadas devido ao quê? Devido ao uso de corticoide, e isso faz com que o tecido acumula líquido no corpo. Por que que o curcuminoide está lá? Porque ele auxilia na perda desse líquido tecidual. Porque ele dá um apoio, suporte, tanto no tecido marrom como no tecido adiposo. Ele vai estimular teu fígado a jogar para fora algumas toxinas. Por isso que às vezes você pode desinchar e tem que desinchar. Por isso que ele casa bem com a aloe vera gel e também com o Ultra Bor. O Ultra é excelente, tá? E acho que não tem mais nenhuma pergunta. Tem alguma pergunta aí, Oliver? Alguma que eu passei de repente? Deixa eu ver aqui. Bom, tem uma que não tem muito a ver, mas corticoide causa diabetes? Causa. Sim, sim. O excesso, né? Não só diabetes, vai enfraquecer teus ossos e você pode ter fratura, tá? Por isso que eu falo, gente, se você tem uma patologia, faz um, faz um projeto de 6 meses e faz um cronobiograma. Vou comer isso aqui, vou tomar isso aqui por 6 meses. E vou começar a fazer atividade física. Eu duvido se você fica com essa doença. Duvido, tá? A questão é o que é prioridade na minha vida, o que é vontade, o que é desejo, tá? Minha prioridade é ter saúde, qualidade de vida. Então, vou fazer o que tem que ser feito. Ah, mas o meu desejo
Eu gosto de sair final de semana, eu gosto de comer tal coisa. Isso aí você vai ter que riscar da sua vida, tá? Porque doença autoimune, ela mata. Porque não fica só na doença autoimune. Pode vir um problema cardíaco, você pode estragar a válvula cárdia, viu? Você pode vir um problema intestinal muito mais sério, começar a sangrar no intestino, então, sem saber onde que está esse sangramento. Ou você pode desenvolver um problema neurológico. A realidade é essa. E você sabe que quem tem sua doença autoimune vive 20 anos menos do que quem não tem. Por isso que prioridade tem que estar em primeiro lugar. Depois risca vontade e desejo e fica com prioridade na vida de vocês. Tem uma última pergunta aqui sobre lupus. O Move é recomendado para o lupus? Sim. Gente, o aloe vera gel tem a semanã. A semanã ele faz o quê? Ele segura o lúpulo, ele não vai para frente. E tem artigo que comprovou que diz que o aloe vera gel, ele tratou de vez o lúpulo. Existe artigo, né? Nem artigo velho não, artigo novo, de pessoas americanas que tinham lúpus, que foi tratada com a semanã do aloe vera gel, que ficou curada do lúpus. Agora você faz, o que que o ruminóide faz? Eles têm um polifenóide que é anti-inflamatório, que ele vai fazer com que esse lúpulo comece a dormir aos poucos. Mas só que eu te falo uma coisa, quem tem lúpulo tem que ter muito cuidado com o que está comendo. Por isso que é bom fazer um teste de epigenética para que você coma aquilo que tua genética vai precisar, viu? Eu não sei qual tipo de lúpulo que você tem, se é lúpulo eritematoso, se é... Então, assim, cuidado, procura um especialista que entende o que é realmente de verdade, que entende o que é alimento de epigenética. Mas, assim, começa a tomar o Move Aloe Vera Gel. Você vai ver que o negócio começa a mudar. Ela tem lupus eritematoso E sistêmico. sistêmico. Esse aí, filha, pode fazer o tratamento. E Você qual que é a coloca ele para dormir. quantidade? Fala para Coloca ela. ele para dormir. Você fica como se não tivesse nada mais. Viu? Coloca ele para dormir. É como, Qual por que é a exemplo, quantidade de existe. aloe, ô, Limar? Aí eu já entraria com 100 3 vezes ao dia. 100. Em Por média. exemplo, chagas. No Goiás tem muitas pessoas que têm chaga. A chaga ataca todos os seus órgãos. Coração, intestino, o estômago, o esôfago. Então, assim, eles causam coração grande. O que que a gente faz com esse tipo de pessoa quando tem chaga? Coloca ela para dormir. Tudo volta ao normal. E tem alguns pacientes que radificou totalmente, foi ratificado da vida dele a chaga. Porque mata, porque é um bicho, é um vírus. Um bichinho que vem do barbeiro. Então, o lúpus também, é assim, você pode ratificar ele da tua vida, mas assim, tem que comer o que é epigenética, tá? Comer de acordo com a epigenética. Até no vestir, existe vestuário, roupa que é feito de plástico, e esses plásticos, gente, eles contaminam a pessoa que tem lúpus, esse vestuário. Por isso que tem que fazer o teste da roupa também. E com todos os pacientes que me procuram que tem lúpus, a consulta é 2 horas, porque eu ensino ele como é que ele vai fazer os testes. Tudinho, ele sai ciente do que ele vai fazer. Se ele vai no mercado, ele vai com uma pessoa para fazer o teste nele. Se ele vai comprar roupa, ele vai com uma pessoa para fazer o teste nele. Por quê? Porque sabemos então que isso muda a nossa parte metabólica, viu? Não tem jeito. Inclusive, né, eu tava conversando, acho que é com a Luciana mesmo. Ela tem aloe vera e ela mesma às vezes faz. Eu queria que você desse a diferença aí do resultado, né? Do aloe vera que tá lá plantado no meu quintal e o que a gente pega pronto ali da Forever. Porque as pessoas não entendem a diferença, acham que é igual e tal. Diferença muito grande. Eu tenho várias experiências em paciente que fizeram isso. Eu tenho exame antes, eu tenho exame depois de pessoas que fizeram isso. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho paciente que perdeu o cabelo. Eu tenho um paciente que desenvolveu câncer. Eu tenho um paciente que sangrava o intestino. Ah, mas é a mesma? Quem me garante que é a mesma? Eu conheço no Brasil aloe chinese. Aloe chinese, ele é diferente do aloe babanense milho? Claro que é diferente. O aloe alborense é diferente do aloe babanense milho? Claro que é diferente. Tá entendendo? Agora,
Qual a diferença de uma para outra? Principativo. Eu tenho, quando eu faço treinamento presencial em termos do uso do produto, eu tenho ele no meus arquivos, eu mostro à pessoa como é que ela estava, como é que ela usou, o que que isso acarretou nela. Só uma coisa, tu tem uma aloe vera no quintal, né? Existe um maribondo, existe um maribondo, que esse maribondo, ele parece endiabrado ele. Ele pica tudo, tudo, animal, peçonhento, tudo, e ele gosta de picar o aloe vera. Porque então os especialistas foram pesquisar por que que ele gosta de picar, porque ele chupa o aloe vera gel para fazer um detox nele. E no Brasil tem esse besouro, tem esse maribondo. E ele gosta do aloe chinês. E quando ele pica, ele solta uma substância química. Que essa substância química pode fazer o quê? Levar teu intestino a sangrar. Ele pode levar. Então, não sei se vocês. Na época, teve uma época que falou: ah, mas a aloe vera causa câncer. Existe artigo contando que comprimido de aloe vera causa câncer, porque a celulose da aloe vera irrita a mucosa do intestino. E essa substância desse bichinho irrita a mucosa do intestino. Então existe principativo totalmente diferente. A aloe chinese você pode passar na pele em caso de emergência, mas ingerir nunca, tá? Aloe alborense, você pode ingerir aquele que a folha é bem fininha, da folha é grande, mas bem fininha. Essa alborense era o que o Frei Anjo do Rio Grande do Sul trabalhava. Pode ingerir? Pode. Ele tem o mesmo principativo do aloe alborense milho? Não. Quantidade pouca. Ele tem alguns principativos que o milho tem e que ela não tem. Mas assim, cientificamente, o aloe alborense milho é a número um para ingestão no tratamento de algumas doenças, tá? E eu tenho relatos de pessoas que tiveram mau prejuízo. Mas assim, o brasileiro sempre ele quer uma coisa. Ah, mas eu tenho isso aqui que parece, eu tenho isso aqui que parece. Então, não é bem assim. Não é bem assim. E acho que para a gente fechar, ainda tem mais perguntas aqui, mas a hora já está indo. Deixa eu ver se tem alguma falando sobre articulação, né? Endometriose já não é, mas enfim, né? A gente pode. Mas eu vi essa pergunta aí. Mulher, para de comer milho, viu? É algo que a gente pode depois fazer, né? Pegar essas perguntas, né, É. Oliver, que as pessoas estão fazendo mais, a gente fazer uma live focada nisso, né? Hoje o foco maior é nas articulações. E assim, qual que é a dica que o doutor dá para gente que está aqui, para deixar nossas articulações em dias, para fazer uma prevenção mesmo, né? A gente sabe que o Move ajuda, mas a gente precisa também, depois dos 40, vamos dizer assim, né? A gente precisa de uma prevenção, né? O que que você indica? Primeira coisa. Primeira coisa, a alimentação. Segunda coisa, suporte com a suplementação, tá? E que suporte eu vou dar para minha articulação? A gente já sabe, eu posso entrar com ômega 3 com morro e posso entrar com a geleia real, eu pólen. Perfeito. Esse é a suplementação que eu tenho que dar suporte. Ah, mas eu tenho uma patologia. Já está confirmado que eu não aguento. Aí eu entro já com aloe vera e arginina e ômega 3 junto com move e junto com geleia real. Gente, geleia real todos nós temos que tomar. Vamos rejuvenescer de dentro para fora. Vamos parar um pouco. Vamos envelhecer? Vamos, mas vamos envelhecer devagar. Não tem muita pressa, não. Eu não tô pressa de morrer, não. Devagar. Não devagarzinho. Então, 9 comprimidos de geleia real todos os dias. Coloca na boca, vai chupando ele aí que o bichinho é gostoso e já vai cair direto na corrente sanguínea. Você não sabe o quanto isso ele vai trazer longevidade para a tua articulação, para o teu DNA, para o teu RNA. Isso é perfeito. E sem falar que ele vai ajudar na parte de enzima digestivo, porque ele também estimula a produção de enzima, porque ele é rico em zinco. E zinco nós necessitamos, que é o carro-chefe dos minerais. Tá bom? Essa é a suplementação. O Bioactive também ajuda nas articulações? O bioactivo é um tipo de colágeno diferente. Já não é.
específico para a nossa articulação. Vai ajudar um pouco? Vai, mas é mínima. Ele é mais para a parte de pele, né? Eu já não colocaria ele, né? Ele é ótimo para cabelo, para pele, para unha, é perfeito, porque o Verisol, ele é fantástico para parte de cabelo e rejuvenescimento. Mas quando se fala de articulação, é esse o tipo de colágeno, viu? Que é antioxidante. Então, o Move, ele entra mais aí, perfeito, mais Perfeito. completo nesse Perfeito. caso. Falando do Move, o que que você gostaria de falar aí? Porque a gente vê, assim, muitas pessoas ainda têm essa pré-julgamento por conta daquele anterior, né, que era o Freedom, e falar, ai, não é tão bom quanto o Freedom, enfim. O que que tem no Move que você diria, assim, que não tem como, né, dizer que ele é melhor ou ele é, ou ele é mais inferior, enfim. Você entendeu? Entendeu minha pergunta aí? Uma perguntinha para vocês. Veja só, o que que você acha melhor? Estimular a produção ou já dar o principativo pronto? Qual o melhor? Estímulo. Por exemplo, Estimular a mas produção, né? se eu tomo Sim, Rivotril, quando que eu vou ficar livre do Rivotril? Nunca. Porque verdade. eu estou dando o principativo. E para me estimular o principativo para produzir serotonina, não seria melhor? Claro que é melhor. Então, glucosaminoglicano, ele é o quê, gente? Ele se transforma em condroitina, glucosamina no nosso corpo e colágeno e ácido hialurônico. Então ele é melhor. Eu não tô dando a fórmula química pronta para o corpo. Eu tô dando o que? Eu tô estimulando o meu corpo a transformar isso aí, né? É isso que o nosso corpo precisa, de estímulo. Eu vou deixar meu corpo ficar preguiçoso? Não, eu vou dar estímulo para ele. E essa substância, ele faz o quê? Peptídeo de colágeno e ele faz aminoácido dentro do nosso corpo, faz a construção. Com o que que ele faz isso? Com outros principativos bioquímicos que tem no nosso corpo. É isso. Então, por que que a suplementação ela é essencial? Porque a suplementação ela vai estimular. Ah, serotonina. Eu preciso de magnésio, preciso de B6, preciso de B9. Transformar a serotonina no cérebro. A condoitrina, eu preciso de quê? Glucosaminoclano. O que que é isso? Vem do glicano, que é um peptídeo de colágeno que faz produzir até ácido hialurônico no nosso corpo. É melhor? Melhor. Demora? Demora. Mas vai fazendo, construindo. Até chegar o pão. Então é melhor. Temos que parar de dar a matéria-prima. Nós temos que dar o quê? A substância que ele vai ajudar ele a produzir. Que ele tem que produzir. Por exemplo, a mastigação. Por que que as pessoas almoçam com um copo de suco de lado e um copo de água? Porque não tem paciência de mastigar de 15 a 30 vezes uma colher de alimento para produzir lisozina, secretina, lipase, milase e protease. E aí não produz esses enzimas digestivos, o que que acontece? Empurra a água para cima e empurra a comida para baixo. Isso vai acontecer o que lá dentro? Fermentação. Vai ficar mais tempo no estômago, distensão abdominal, prisão de ventre. Vai peidar, matar todo mundo quem tá perto. Por quê? Fermentou tudo. Mas por quê? Porque um erro lá, viu? É um Dois erro na lá. boca. Exatamente, viu? É um erro lá. Então nós temos que parar disso, nós temos que parar de ser imediatista, nós temos que dar para o corpo, esperar ele produzir, E viu? quanto tempo, assim, Gilmar, você acredita que a pessoa começa a sentir, né, a melhora usando o Move? Por exemplo, eu tô com dor, tô com a minha articulação toda danada, Ah, 10 dias já tem resultado. né, para não dizer outra coisa, e começa a tomar Move. 10 dias já tem Quantos? resultado. 10 dias já tem resultado. Mas é aquela coisa, 10 dias. gente, tem que parar de dar para o corpo comida inflamatória. Já são, que horas são agora? Vai dar 9 horas. Quem ainda vai jantar? A maioria de vocês aqui vão jantar, tá errado. Aí depois vocês tomam o comprimido e falam que ah, não presta, eu não vou querer isso. Mas tá errado, a culpa tá em vocês. Se você jantar agora, o corpo vai produzir alguns neurotransmissores? Não. Vai passar a noite fazendo digestão da comida que você acabou de comer. É um erro.
Que tal agora eu fazer o quê? Que tal fazer uma arginina? Se eu não tenho arginina, eu posso fazer o Ultra Life e tomar com 2 move e dormir. Perfeito. Eu posso pegar o Fiber, porque o Fiber vai te dar saciedade. E vou aumentar a quantidade de água, vou tomar um Fiber, aumentar a quantidade de água e vou sentar. É isso que o corpo precisa. Ele vai dormir melhor. Amanhã vai amanhecer esbelto, um pouco esbelto. Por quê? Porque não passou a noite fazendo digestão. O erro tá em nós. E qual que é o Correria horário, demais. assim? Até que horário que Aprendemos ser tem que ficar imediatista. dormir? Hora para dormir é 22 horas. Eu digo para jantar. Qual é o horário, No assim, máximo que às 19 horas. No máximo, estourando às 19 horas. O correto era às 18 horas. tem que voltar aos primórdios, né, Julimar? Quando Tem que lá na voltar. Tem que roça, voltar. Tem que que a gente voltar. comia cedo, 11 horas estava almoçando, não é? Exatamente. É por isso, gente, é por isso que a obesidade está aí. Mais de 60% da população mundial é obeso. Por quê? Estão comendo à noite, não está tendo digestão, o corpo está estocando. Ah, o Rivotril bate o recorde de venda anual, é bilhões de caixa mundial. Porque eu não consigo dormir. Por quê? Encheu o bucho de arroz. Como é que vai dormir? Não vai dormir. Não vai. Aí quer que uma suplementação faz efeito? Gente, os sábios japoneses diz que temos que sair da mesa com um pouquinho de fome. Então janta às 19 horas, tá? Janta às 19 horas no máximo. Ah, mas 10 horas eu tô acordado e me deu fome. Toma água. Toma água. Chá, né? Chá também É, pode, né? faz Chá. um chá digestivo, que você vai ver o que que vai acontecer. Mas não, a maioria que tá aqui na live aqui vai jantar, dá uma- vai jantar. E fazer uma sopa, uma coisa mais leve, melhor, né, à Perfeito, noite. mas come a sopa às 19 horas. Mais Tá do que vendo? isso, não. Tinha Come às 19. 19 horas. Come às 19 horas. Porque, Perfeito. gente, olha, deixa eu te falar uma coisa, doença autoimune tá demais, tá demais. Como é que eu vou comer uma Ótimo. coisa, gente? Eu vou comer um prato de arroz à noite. Esse arroz, quando ele tem contato com a parte bioquímica, ele cresce um pouquinho, aí eu fica. Não, gente, para com isso. Entendeu? Maravilha, Gemar. Bom, nosso tempo já foi, e assim, foi maravilhoso, foi ótimo estar novamente aqui com você. Acredito que todo mundo conseguiu aproveitar muito, né? E agradeço mais uma vez, né, a sua disposição. A gente sabe que a agenda, né, do doutor não é aberta, tão aberta como a gente pensa, né? A gente imagina que é bem fechada, mas mesmo assim, se dispôs aí, né? Ainda nem saiu do consultório pelo jeito, tá aí e nos atendendo, né? Deus abençoe, multiplique na sua vida e agradeço a todos que estão aqui também, né, até o momento. E vamos cuidar da saúde, né, da alimentação e a gente vai com certeza melhorar. Quer falar alguma coisa, Oliver? Obrigado, doutor Gilmar. Muitas informações valiosíssimas. Anotei muito aqui. E assim, eu vou ajustar alguns produtos aqui. Eu sempre tô, quando eu escuto você falando, eu sempre ajusto algumas coisas. Eu não tomo Move, mas vou incluir Move na minha alimentação diária também. E eu acho que vai ser, já tenho 45 anos, acho que já é importante, né? Para ainda mais que eu comecei a correr de um tempo para cá, então acho que preciso tomar Move para proteger. Muitíssimo obrigado pela disposição, por tudo mais aí. Tamo junto. Gratidão e gratidão a todos. Obrigado pelo convite. Sempre que puder, a gente está por aqui. Gente, e vamos marcar presencial para a gente ter uma tarde de aprendizado de produto. Tem tanta coisa que eu não posso mostrar aqui, que eu mostro presencial. Você nem imagina, tá? Então, Bora. assim, Vamos sim. vamos amadurecer essa ideia para a gente, quem sabe, num evento, de uma tarde de produto, de como, né, como eu usar o produto. Porque no presencial eu posso mostrar para vocês os artigos científicos. Então, assim, existe muita coisa. Tem muitos profissionais de saúde que falam assim, ah, mas não tem base científica. Gente, é o que mais a gente tem.
né? Então são coisas assim. Tem artigo, por exemplo, de dosagem de produto, de dosagem de aloe vera gel em diabetes, em doença autoimune, em câncer. Cara, tem coisa assim fantástica que a gente fala presencial, mostrando dentro os artigos para as pessoas quando tá presencial. Nós vamos Vamos fazer. amadurecer essa ideia Vamos fazer. Nós vamos para Vamos fazer. fazer, fazer. sim. E, e assim, aproveitando rapidinho para finalizar, quem for aqui da região de Campinas, o Dr. Julimar, ele abriu a agenda, ele vai estar aqui no retorno, aqui em Campinas, dia 13, tá? No domingo, o dia inteiro. Então, aproveite, se alguém quiser, é só marcar aí, fala comigo, que a gente agenda aí, pra vocês fazerem uma consulta com ele, tá bom? Perfeito. Então, segue ele lá, Dr. Julimar, lá no Instagram. E bora, até a próxima. Tchau, pessoal, boa Gratidão. noite. Valeu, boa noite a todos. Boa Boa noite. noite, boa Muito noite a bom. todos. Boa Obrigada. noite. Boa noite, muito obrigada. Então, boa noite a Gratidão, todos. doutor. Boa noite.